Após então ele setar ali que a variável recebe o produto, eu vou mandar ele selecionar ela. Então, seleciona aí, né, o meu W, que até então é a minha tabela de produtos. Tendo feito isso, eu pego aqui o meu código, né, a minha variável código produto, né, que foi código de procura, na verdade, do produto, e falo que ela vai receber o valor que for buscado lá dentro do meu campo, que é o combo box aqui, código, ponto value. Se eu, então, coloquei lá para ele pesquisar o valor 3, esse valor está agora sendo armazenado na variável código do produto. Tendo feito isso, fica bem tranquilo aqui, né, da gente trabalhar. Vou começar aqui uma estrutura de repetição e vou falar aqui que se a célula encontrada for diferente de vazio, ele sai fora. Tá? Então, do while, aqui já vou colocar o loop para finalizar. Depois do loop aqui, eu vou deixar que ele active, ou melhor, vou nem colocar aqui depois do loop. Depois a gente pode trabalhar aí essa propriedade. Vou deixar ela por enquanto aqui dentro dele ainda. Depois a gente mexe com isso. Que é o Active Cell, que é justamente para que ele saia, tá joia? Não fique em loop infinito. Ele vai procurar somente a primeira coluna ali e vai depois sair fora. Ele não vai ficar em loop infinito. Feito isso, então, ele vai pesquisar, mas ele vai pesquisar baseado, isso é muito importante, né, baseado em uma condição. Tá? Já que condição é essa? Até que ele encontre o código que foi procurado, que é o código que está na variável código procura. Antes disso, eu posso falar aqui também, para ele acessar a minha planilha, né, na célula A2. Começar, então, buscar a partir da célula A2. Com esse comando, W é a minha planilha, range é célula, .select. Eu seleciono a célula A2, ele vai entender que ele vai iniciar a busca a partir daquela célula. Tendo feito isso, eu crio então a condição. Se a célula que eu tiver ativa, ela receber em seu valor ali o mesmo valor do que o meu código buscado, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a trazer essas informações. Então, se o Active Cell, né, ponto value, ele foi igual o que eu tenho dentro da minha tabela, dentro do meu campo, né, código produto, do meu formulário código do produto, faça. Vamos lá, eu inicio aqui com o temp. Aqui, na verdade, não vai ser a tabela, vai ser o meu componente. O meu componente é código procurado. Na verdade, não é o meu formulário. Então, se o que eu selecionei, né, a célula ativa, ela foi igual ao que foi recebido ali pelo meu combo box, vamos explicar melhor isso aqui. Ó. Se, por exemplo, ao executar ele, eu escolhi, por exemplo, o código 3, e durante o loop, ele chegou, ele começou de cima para baixo, a partir da 2, 1, 2, 3, pronto, foi igual a que eu selecionei. Aí ele para e traz, então, todas essas informações para as minhas caixas aqui no meu formulário. Então, é basicamente isso. Esse código é para quando ele encontrar a célula, né, o valor que está em código proc, que é justamente o valor selecionado pelo combo box. Vou dar um end if para poder sair do if. Aqui dentro, então, para mim não ter que ficar digitando toda hora, né, o meu formulário de produtos, eu coloco aqui o frm produtos dentro de um it, dá um end it aqui, e aqui dentro, simplesmente, em vez de ficar digitando ele, eu coloco o ponto. Vamos começar pelo, vamos até olhar aqui, né, para que eu relembre o código é o que eu coloco. Então, vou começar pelo fornecedor, que é o próximo item ali. O código não vai ter que buscar ele, porque ele vai ser justamente o que vai ser digitado. Então, ponto fornecedor. O que eu tenho para o fornecedor? Né? Eu vou ter, então, aqui o txt, underline, código, underline, fornecedor, que é o nome da minha caixa de texto. Eu vou pedir para que ele, então, passe para ela as informações ativas da minha célula, que está na posição, quando eu coloco o offset é para dar posição. Aqui, ó, nós vamos ter que colocar o seguinte, eu estou trabalhando com a coluna 0, a coluna 0 é a coluna A. O código do fornecedor ele está a 2 posições à direita dessa minha coluna. Então, eu coloco a coluna atual, que é a 0, e coloco 2 posições à direita. Então, o código aqui passa a ser 0,2. Ele está, então, a 2 colunas, né, 2 posições à direita dela. Ponto value. Vou colocar na ordem, porque a primeira aqui, ó, na verdade, vai ser, né, a da descrição. Se você analisar aqui a descrição, então ela é a 0.1. Então, vou colocar o campo dele aqui, que é o txt, underline, descrição. E o txt descrição, ele recebe a mesma coisa, só que aqui, ó, na posição 1.
porque ele está uma coluna à direita. E os demais campos vão ser também mantendo esse mesmo raciocínio. O próximo aqui, deixa eu verificar qual que é, foi descrição, código fornecedor, é a marca, beleza. A marca não é um TXT, né? Eu sei que a marca é um combo box, então CB underline marca. Está a 3, então aqui eu coloco 3 para ela. Perfeito. TXT descrição e as demais ali. Só que aqui você tem que passar a propriedade, tá joia? TXT descrição.text, então depois ele dá um erro. .text. E a marca, nesse caso aqui, ela não é .text, ela é .value. Aí você coloca ali o .value para ela. Próxima aula eu vou colocar os demais campos para a gente poder verificar se ele está levando essas informações aí ao formulário.